Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. Vamos ouvir uma música e logo depois a gente volta para o nosso estudo. Que a luz da verdade ilumine a mente, mostre o caminho oculto onde a alma se eleva, além das ilusões do mundo material. Encontro a liberdade no saber divinal. Liberta-me, ó Espírito, das correntes do ego e do falso entendimento. Leva-me ao teu reino eterno, desperta minha essência, a verdadeira luz a brilhar, e que a gnosis me guie, a verdade a me libertar. Que minha jornada seja iluminada pela luz da sabedoria eterna que ao meu ser conduz. Com a luz da alma vejo o mundo a transformar, no reflexo do divino meu caminho a purificar. Liberta-me, ó Espírito, das correntes do ego e do falso entendimento. Leva-me ao teu reino eterno, desperta minha essência, a verdadeira luz a brilhar, e que a gnosis me guie, a verdade a me libertar. Com a luz da gnosis minha alma elevar, ver além do véu e ao divino retornar. No silêncio profundo encontro a paz interior, na verdade pura, na essência do amor. Liberta-me, ó Espírito, das correntes do ego e do falso entendimento. Leva-me ao teu reino eterno, desperta minha essência, a verdadeira luz a brilhar, e que a gnosis me guie, a verdade a me libertar. É isso aí, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Se você quiser ajudar a gente, com quanto puder, o dia que puder, a hora que puder, isso vai depender muito do seu coração, da sua força de vontade, de ajudar a quem também está lhe ajudando, correto? Tá? Isso se chama solidariedade, compaixão, tá? Compassividade, certo? Você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Ajude a gente aí, por favor. Ah, pessoal, algumas pessoas são difíceis, né, da gente explicar. Porque vem aquelas pessoas e dizem assim, olha, se você estiver ensinando, você tem que dar de graça, porque de graça você recebeu, não é? Eu acho engraçado isso, sabe? Porque, veja, pessoal, eu, modesta parte, preciso de muito pouco para viver, tá? Sou uma pessoa que, graças ao Pai incógnito, eu consigo
ter uma vida equilibrada, no sentido pessoal. Então, portanto, isso para mim é de fundamental importância. Então, eu quero dizer às pessoas que ajudam que não deixem de ajudar. Isso fará bem também a você, tá? Porque isso mostra o quanto a gente é realmente desapegado a certos aspectos da matéria. Não é que você tem que agora fazer voto de pobreza, castidade e obediência, não. Você tem que aprender a lidar com determinadas coisas nesse mundo. Olha, depois que eu conheci a gnose, gente, olha, mudou muita coisa na minha vida. Algumas coisas ainda tem que mudar muito, tá? Mas muita coisa mudou, né? Entre elas, a minha capacidade de ser resiliente, gente. Porque é importante a gente, nesses tempos agora tão sombrios que a gente está vivendo, ou você é resiliente ou você se perde, tá? Você se perde. E aí, eu quero dizer a vocês, tá? Que a gente tem o desejo, tá, de, assim, ajudar as pessoas a encontrarem, né, esse caminho, esse processo em que a gente passa do despertar para a iluminação, tá? Então, eu iniciando esse estudo, eu quero dizer para algumas pessoas o seguinte: a evolução, então eu vou fazer a palavra evolução bem aqui, tá? Ok? Olha só. A evolução comporta um processo, tá? Ela comporta um processo certo? Você vem, nascimento, ok? Você tem, tá, esse processo aqui, a sua vida que vai desenvolver, ok? Vai embora. A tese seria você envelhecer, ok? Esse é o processo aqui da sua vida. Tá? Você vai dar mais uma descida, porque vem morte, certo? Aqui esse processo aqui, que a gente chama de morte. E aqui você tem dois caminhos aqui, certo? Que eu vou colocar aqui para cima, tá? Veja só, vou colocar aqui em cima esse processo que vai ser o seguinte: esse processo aqui eu vou chamar de ascensão, ok? E o outro, que eu vou chamar de reencarnação, certo? Ou você segue o seu caminho, ou você fica preso no ciclo, tá? No ciclo de, certo? Morte e vida, né? Aqui, ó. Certo? E você vai ficar preso a esse ciclo eterno sobre o domínio dos arcontes, ok? No entanto, a reencarnação, ainda que seja colocado dentro do processo evolutivo, ela é, na verdade, uma prisão existencial. Não adianta as pessoas virem para mim e dizerem assim, não, evolução, a
reencarnação é um processo em que a gente vai mudando, não. E nesse caminho aqui da sua vida, você tem que passar por um processo chamado despertar, ok? E iluminação. Se você não passar por esse processo de despertar e iluminação, você vai ficar preso nesse ciclo aqui. E não vai fazer o seu processo de ascensão, que é o caminho natural que as pessoas deveriam fazer. Quero que você entenda isso. Tá? Vamos entender isso com uma lógica. Tá? E aí a gente vai fazer a leitura de um texto, e aí a gente vai explicar algumas coisinhas importantes, porque as pessoas estão se esquecendo, né, de tudo aquilo que a gente já viu aqui. Se você recuperar os meus vídeos todos, você vai aprender muita coisa. Esse canal aqui tem quase, vai para 1000 vídeos, pessoal. 1000, né? O nosso canal nem está ainda monetizado, porque é só quando atingir $100. E tudo indica que $100 não chegará, se chegar é a R$ 500. Agora, eu pergunto para você, o que R$ 500 faz? Como é que a pessoa sustenta um canal com R$ 500? Você já imaginou isso? Né? Eu fiz um orçamento agora para comprar uma série de coisas para o canal. Né? Deu R$ 2.000. Isso porque eu risquei algumas outras, fui tirando. Lamentavelmente, pessoal. Mas é isso. Né? Agora, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, eu estava recebendo uma ajuda da prefeitura e agora não vai ter mais isso. Por quê? Porque o prefeito que estava perdeu a eleição. Tá? E assim, infelizmente, essa é a vida. Essa é a realidade de muitos brasileiros como eu. Né? Então eu quero dizer isso aqui para vocês. Eu quero muito fazer um canal melhor ainda, mas é complicado, né? Ora você tem que escolher, ou você compra o alimento ou você compra o remédio. Né? Eu estou ali com um monte de suplementos, pessoal, que eu estou substituindo os remédios químicos para tentar ver se eu faço um processo melhor. Tá? Isso. Então, é por isso que quando a gente vem e explica esse processo aqui, tá? E mostra que o nascimento, a vida, o envelhecimento e a morte, tá? Tá? O nascimento, a vida, o envelhecimento e a morte, esse processo aqui é aqui que tem que acontecer o despertar e a iluminação, ok? Porque você, quando chegar aqui, tem uma outra coisa que acontece aqui, bem aqui, ó. Acontece uma coisa que muita gente acha que é incompatível. Acontece a ressurreição. Ressurreição é sempre entendida como transformação, tá? Ok? É uma transformação, certo? Então aqui, após a morte, a ressurreição. Né? Aí esse corpo ressurreito, né, tem que fazer esse processo. Né? Se reencarnar é porque está aqui na Sansara, esfera dos arcontes, ok? Certo? Se ascender, vai chegar aqui num lugar chamado paraíso, tá? E
por conseguinte, depois ao, ao pleroma, ok? Tá? Então esse processo aqui, gente, é um processo perfeitamente simbiótico, tá? É um processo que deve acontecer à humanidade, do contrário. Porque, pessoal, do contrário, esse planeta será sempre um planeta prisão. Não adianta as pessoas ficarem falando que vai passar para a quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, porque não sei o que de dimensão, sendo que você não vai alterar absolutamente nada. Tem um monte de gente falando asneira por aí, dizendo, ah, fulano morreu, o Javé morreu. Sabe, eu não sei, porque eu não escuto fofoca lá do mundo do além, né? Eu não. Mas tem gente que acha que lá no além o pessoal não tem mais nada o que fazer, então eles ficam fofocando sobre a vida, né? Sobre os problemas aqui da Terra. É muita fofoca, certo? Então eu quero que você entenda que os gnósticos tinham uma visão cosmológica muito diferente do que se tem hoje. Tá? Precisa a gente entender. Tá? Eles eram filósofos. Eles não eram simplesmente aí o que muita gente acha que eles eram xamãs, que entravam em delírio espiritual e viam o mundo, sei o que. Sabe, eu acho engraçado isso, porque em nenhum momento a gente encontra isso nos textos gnósticos de Nag Hammadi. Tá? Você não encontra isso aqui, ó, ok? Nesses textos aqui. Você não encontra. E eu acho engraçado que as pessoas insistem nessa tese, né? Então, eu vou aqui pegar um texto, né, para a gente dar uma olhadinha sobre isso, que é importante, ok? Tá, então vamos lá. Eu quero ver com vocês aqui, ó, ok? Então, a cosmologia gnóstica, particularmente em suas manifestações mais esotéricas, fala de um sistema complexo de esferas, regiões e entidades espirituais que regem o destino das almas. Os espíritos, tá, gente? Porque da alma não é bem a palavra, tá? Eu já falei isso aqui, que eu não gosto muito desse termo, porque dá a entender que o que há é uma dualidade. Alma e corpo não é. A alma não é um princípio espiritual. A alma é um princípio físico, corporal. Simples assim. Tá? Simples assim. Não há nenhuma hipótese, tá? E isso é preciso ser dito, que a alma só passa a surgir no momento em que o espírito entra em contato com o corpo. Tá? A igreja ensinou durante muito tempo, com seu dogmatismo, que o homem tem alma e corpo. Não, não é isso não. O homem tem espírito, alma e corpo. A alma, gente, ainda é um elemento do corpo. E se as pessoas não aprenderem a vencer a alma, tá? Elas ficarão retidas basicamente no mundo do sentimento e das emoções. E da volição. Tá? Então é preciso entender muito claramente isso. Quando um corpo morre, a alma morre também. Ok? A única possibilidade de você existir novamente é passar pelo processo de ressurreição de corpo, em que você vai adquirir um corpo com uma matéria moroncial, tá? E essa matéria moroncial lhe dará uma estrutura corporal e o seu corpo será semelhante, mas não igual ao seu corpo físico. Mas vamos entender que o corpo moroncial ainda está ligado à psicosfera. Tá? Então, vamos entender isso
com muita clareza, tá? Para que a gente não fique perdidos aí. Porque, veja, vamos lá. Eu vou colocar aqui a atmosfera, ela está composta de dois aspectos, tá? Certo? Aqui, a biosfera aqui embaixo, aonde nós vivemos, a Terra, e a psicosfera, tá? Portanto, esses dois estão intimamente associados, tá? Então, é nessa psicosfera que está as 7 esferas dos arcontes, ok? Que eu não preciso explicar, que eu já expliquei muitas vezes isso aqui. Então, o seu corpo moroncial, ele vai entrar num estágio ainda dentro da psicosfera, tá? E só depois o seu corpo entra no processo fractal, em que você, com o caminho da ascensão, você vai percorrer o caminho, e à medida que você percorre esse caminho, você vai perdendo cascas, digamos assim, né? Você vai entrar em novas frequências, vibrações e densidade diferentes. Mas esse processo tem que começar bem aqui. Porque se não começar bem aqui, você vai ficar preso aqui. Não tem jeito, gente. Isso é óbvio que a nossa luta aqui agora é para a gente aumentar nossa frequência, nossa vibração, nossa densidade, para a gente não ter que ficar aprisionados aqui. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar a leitura aqui, né? Então, assim, tá? Estas ideias, destaca-se o conceito de 7 anéis, que corresponde à influência de diferentes arcontes, e a noção de 8º céu, ou 8ª esfera, onde reside Sofia. Para os gnósticos, estas regiões e entidades têm papel determinante na prisão do espírito humano, eu vou substituir onde tiver alma, na sua relação com o cosmos e na busca pela gnosis, tá? Que é o conhecimento, eu diria o conhecimento filosófico espiritual. Vamos, né? Porque também esse conceito assim, espiritual cria uma certa... Tá? Que possibilita a libertação desse sistema. Então, está claro aqui, certo? Que a gente precisa entender isso aqui. Aí, ó, vamos ver aqui os 7 anéis e os arcontes e a influência dos planetas e astros. Isso aqui tem uma grande importância porque é o seguinte, você não pode entender o mundo gnóstico, tá? Sem você entender que se você não passar por essas esferas, qualquer um deles pode reter você. Tá? É como se você atravessar um campo, porque essas esferas são, dentro da psicosfera, ainda tem uma densidade, ainda meio que massificada, diríamos assim. Tá? E as frequências, as vibrações de cada um desses astros que estão ligados aos seus anéis específicos, eles vão dificultando, muitas vezes, essa travessia. Tá? Então, é importante a gente entender isso, né? Porque as pessoas estão presas a uma teoria de reencarnação, que eu vou falar aqui daqui a pouco alguma coisa sobre isso, e vou mostrar algo que muita gente às vezes não entende, mas eu não vou aprofundar porque eu vou fazer vídeo referente a isso, ok? Então tá, vamos lá. Então aqui, ó, vamos ler aqui sobre os
os arcontes e, de acordo com a tradição gnóstica, os 7 anéis e esferas que cercam o mundo material são governados por arcontes, que são seres intermediários entre os humanos e o Deus Supremo. Olha, seres intermediários. Eu já falei, inclusive, que existem seres primários e secundários. Tá? Seres intermediários têm os primários e os secundários. Tá? É só olhar aí os vídeos que eu falo sobre isso. Entre os humanos e o Deus Supremo. Quer dizer, na verdade, eles não são intermediários, eles são uma espécie de bloqueio para você chegar a voltar para o pleroma. Tá? Cada um desses anéis está associado a um planeta ou astro específico, que indica uma relação cósmica entre a ordem espiritual e o mundo físico. Essa ideia, também presente em textos de religiões esotéricas como a astrologia e a cabala, sustenta que os arcontes atuam como prisioneiros do espírito, aprisionando as almas humanas em seus ciclos de reencarnação e escravizando-as ao mundo material. Não é? A ideia de que os arcontes governam os 7 anéis ou esferas tem um paralelismo com os planetas que, na astrologia, são vistos como influenciadores do destino humano. Os arcontes, na perspectiva gnóstica, são influências espirituais negativas que controlam o cosmo inferior, ou seja, o mundo material, tentando desviar as almas da busca pela verdade e pela união com Deus verdadeiro. Então, o que é que os arcontes fazem nessas esferas? A leitura deixa claro para nós. Eles governam esse sistema, juntamente com o demiurgo. Tá? E os gnósticos, como outros tantos povos fizeram, entendiam que os astros eles representavam determinados deuses, tá? Que, portanto, controlam em um determinado momento a nossa vida. Então, olha só o que está aí descrevendo para nós, pessoal. Tá? A gente busca textos aqui o mais claro possível para que as pessoas não tenham dificuldade de entendimento. Certo? Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, agora o que os 7 arcontes, né, e seus correspondentes planetários. Agora, observe bem isso aí, tá? Que você vai prestar atenção e ver que a Matrix está plantada, né? Em muitas versões da cosmologia gnóstica, cada arconte é atribuído a um planeta, sendo que esses planetas são vistos não apenas como corpos celestes, mas como centros de poder espiritual que influenciam o comportamento humano. Olha aqui, tá? Que influenciam o comportamento humano. A seguir, então, estão os principais planetas, astros e suas correspondências com os arcontes. Olha só. Então a gente começa aqui pelo Saturno, olha aqui, ok? Representa a limitação e a restrição. Saturno é visto como uma força de controle e repressão, correspondente ao arconte que mantém as almas presas ao medo e à tristeza, influenciando a ideia de destino e destino físico fixo. Por que é? Vamos lembrar que Saturno, tá, equivale a Satã, equivale ao Cronos, certo? Ao Cronos, portanto, ele tem controle do tempo, correto? Então, a Matrix, ela é Saturno ali, e depois, o quê? Tá?
a Lua e o Sol e a Terra aqui prisioneira dentro desse processo. Tá? É importante a gente dizer uma coisa aqui, pessoal. A ciência própria tem falado, tá? E eu vou tentar fazer isso aqui, eu vou ver se dá. Olha aqui. Que a Terra, vamos lá. Se você acredita que a Terra é um globo, tudo bem, senão tem problema. Ela tem um campo de força, um campo de energia que protege ela. Olha só, esse campo de energia aqui da Terra vai até Plutão. Prestem bem atenção, vai até Plutão. Vamos lembrar que recentemente a NASA disse, tá, que a Lua, que a atmosfera da Lua, olha essa, a atmosfera da Terra, ia até a Lua. Tá? Olha só. E possivelmente a atmosfera da Terra vai até mais longe do que isso. Porque já há físicos dizendo, e cosmólogos, que essa atmosfera vai além da Lua. Então observe que o sistema Terra, que é o que eu chamo, ele comporta em torno de 12 planetas. Tá? E esses 12 planetas estão associados a dimensões. Tá? Então, está a biosfera e a psicosfera. Tá? Então, esse campo aqui, ó, nós chamaríamos de psicosfera, porque ele vai além de Plutão. Só que quem exerce o domínio aqui é Saturno. Na Matrix, ok? É Saturno. Saturno ele aprisiona as pessoas. A gente, mesmo as pessoas ditas despertas, mesmo as pessoas que já alcançaram um grau de iluminação, um pouco de conhecimento, ainda assim, pessoal, essa prisão não é fácil de vencer. Tá? Não é fácil de vencer. É preciso ter muita responsabilidade para se dizer o que eu estou dizendo aqui. Tá? Se você não olhar isso como uma ilusão, um simulador, você provavelmente, após o estágio de morte, o estágio de ressurreição, transformação, você continuará vendo as coisas como se fossem reais. Então você sai, passa pela ressurreição, tem um corpo moroncial, mas os arcontes vêm e lhe iludem com determinadas ideias. Você é levado para cidades, você é levado para lugares que supostamente a sua mente aprisionada ainda vai entender como se fosse físico. E de fato, essas realidades elas são construções dos arcontes, certo? Eles constroem isso. Tá? Utilizando aí uma espécie de... Eles plasmam, né? Isso. Utilizando aí mais ou menos um fluido cósmico universal, ou, diremos assim, o éter. Tá? Então eles constroem, plasmam isso, e colocam os indivíduos ressuscitados lá dentro. E as pessoas ficam numa ilusão de que elas estão supostamente num lugar, e isso é assado cozido. Por isso que quando você vê alguns médios falando determinadas coisas, coitado, quem quer que do outro lado esteja falando alguma coisa que a gente vai ver, que a gente precisa ter cuidado e muito discernimento sobre isso, está tão enganado quanto a pessoa que está aqui na Terra falando essas coisas. Tá? Né? Então, assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas que não entendem esse processo e que começam a dizer assim o seguinte: oh, meu Deus, olha, meu filho veio falar comigo. Por que você disse que é seu filho? Porque ele falou coisas que só ele sabia bem. Em primeiro lugar, é possível. Em segundo lugar, ele pode estar tão enganado quanto
você aqui na Terra. Se ele ainda está na psicosfera da Terra, tá? Então, a cosmologia, gente, ela é uma forma de explicar como a gente pode ver as realidades. Tá? Então, há uma coisa que ainda tem muita coisa, gente, que o nosso planeta, nosso plano precisa aprender, precisa descobrir, tem muita coisa. Mas como nós estamos dentro de um domínio, tá? Que vocês estão entendendo precisamente o que é, né? Como aqui. Então, você vê que, já explicando aqui, olha, Saturno, tá? Agora vamos ver Júpiter. Olha aqui, ó. Um planeta associado à autoridade e ao poder. Este arconte age como um juiz ou o senhor do karma. Olha só. Possivelmente trazendo recompensas ou punições com base nas ações passadas dos indivíduos, mas também representando uma autoridade manipuladora que distorce a verdade espiritual. Olha aí. Tá? Nós estamos falando dos planetas, não estamos colocando aqui o nome dos arcontes. Porque existem o nome dos arcontes, tá? Tio Robson aí, mostra aí o nome dos arcontes. Está aqui, ó. Bora ver. Olha aqui. Então você está vendo aqui, ó, os arcontes, tá? Os poderes planetários, tá? Os 7 poderes planetários. Isso está bem aí no meio, tá? Então tá Eloi, Sabaote, Yaldabaote, Otai, Stafai, Ial e Adonai. Prestem bem atenção que esses estão dominando a psicosfera. Agora, dominando a atmosfera da Terra estão o Suriel, Gabriel, Eratote aqui embaixo, tá? Micael, Rafael, Tautabaote e Andel, tá? Então, veja que há um domínio, né, quase que específico sobre isso. Ok? Então você está entendendo o quanto, gente, nós precisamos avançar na nossa compreensão, porque tem pessoas por aí ensinando coisas que às vezes eu acho que eles estão trabalhando muito mais a serviço da Matrix e dos arcontes do que propriamente de um despertar das pessoas, tá bom? Aí, vamos lá, seguindo aqui, vamos pegar Marte, tá? Representa a violência, a guerra, a raiva. O arconte de Marte é visto como aquele que mantém os seres humanos na luta constante nos ciclos de violência e destruição, tá? Desviando do caminho da paz e da sabedoria interior. Olha só. O que é que você está vendo agora na nossa realidade, né? Guerra, destruição, morte. As pessoas, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Não sei como foi aí na cidade de vocês, mas aqui, gente, eu tenho 54 anos e eu nunca tinha visto uma campanha eleitoral com um grau de virulência que teve essa. Gente, terrível. A outra pessoa que estava disputando a eleição veio aqui de uma cidade vizinha, chegou um ano antes. Tá? Não é filho da terra, não nasceu aqui. E simplesmente, pessoal, aqui está virando uma briga de oligarquia de famílias. Tá? O nosso município está sendo vítima disso tudo. Tá? É lamentável, mas é o que a gente está presenciando, né? Certo? É o que a gente está presenciando. Né? Eu digo isso para vocês porque é o seguinte, quando você olha, inclusive, a frequência de Marte, e quando você vê aquelas fotos montadas da NASA de Marte, Marte parece um lugar desolado de destruição, de um monte de coisa, não é não? Há quem diga que, inclusive, Marte possivelmente tenha tido uma guerra nuclear que ali se destruiu tudo, segundo a visão de alguns.
Mas aí você vai compreender que por que ele representa isso, né? E você está entendendo que os gnósticos olhavam para os astros e correspondiam é, a cada arconte. Você acha que isso era xamanismo ou era filosofia, interpretação da realidade? Ou você acha que eles entravam num delírio espiritual? Tá? Muito bem. Aí, vamos lá. Vamos lá, tio Robson. Então vamos aqui, ó. Agora vamos ver o Sol. Olha só. O Sol pode ser visto como um reflexo da luz divina, que ao ser corrompida, torna-se uma força de ilusão e engano. Olha aqui, ó. Certo? Ok? O arconte associado ao Sol pode ser encarado como o que manipula as percepções e cria falsas ilusões sobre a realidade, confundindo as almas e mantendo-as em ciclos de ignorância. Olha aqui, ó, gente. Ciclos de ignorância. Pessoal, todo mundo sabe que a gente só observa alguma coisa, a gente só vê algo por causa da luz. Porque a luz bate em algo e reflete aos nossos olhos, né? E então por isso nós vemos as coisas com essa que é uma interpretação do cérebro. Por sinal, as imagens chegam distorcidas e o cérebro coloca elas dentro do parâmetro, para você ver a engenharia, né, a máquina que se construiu para fazer com que nós humanos tenhamos uma visão meio que, né, que a gente veja a nossa realidade, tá, entre aspas, que no fundo a gente não consegue ver as realidades subjacentes a essa, que estão em frequências e em vibrações diferentes. Tá? Então você vai perceber o seguinte, tudo isso é um jogo de controle. Tá? Então, quando a igreja associou Jesus à figura do Sol, o Sol nascente que nos veio visitar, e que quando fez o Sol invicto, tá? Eu não estou falando do Sol enquanto astrofísico, até porque isso rende uma discussão imensa. Por exemplo, eles têm dito para a gente que a gente não pode olhar para o Sol. Depois começar a dizer para a gente que a gente não pode pegar muito Sol. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É por isso que as pessoas estão contraindo muitas doenças nos olhos, na pele, porque eles semearam a ideia de que a gente olhar para o Sol queima a retina, queima não sei o quê, portanto, você não olha. Porque se você olhar para o Sol, você verá com muita clareza que o Sol não parece essa bola fumegante de hélio. O nome dele é hélio. Tá? Nos escritos, ele se chama Hélion. Hélios. Tá? Que tem uma similaridade com a palavra Hélion, tá? Que quer dizer o mais alto. Não vamos entrar nessas minudências. Né? Minudências. Teve até em alguns momentos que eu falei minuências, mas não é não, é minudências mesmo, tá, pessoal? Então, nessas minudências, eu não quero entrar nisso agora, tá? Que a gente antigamente se via o Sol muito mais como se ele fosse um centro onde o plasma, né, um transformador de energia, tá? E outros olhavam ele como um portal de uma outra dimensão. Mas isso não vamos falar agora, porque senão nós vamos entrar dentro de uma outra história, né? Não é essa a nossa intenção ainda. Tá? Então vamos lá. Vamos falar agora de Vênus.
Olha só, Vênus, né? Então vamos lá, tio Robson. Associado ao prazer e ao desejo, o arconte de Vênus prende as almas aos desejos materiais e carnais. Olha só. Tá? Gerando a distração e impedindo o verdadeiro autoconhecimento e a purificação espiritual. Tá? Então veja aqui, olha aqui, ó, o Vênus está associado à prisão material e carnal. Tá? Não é à toa que antigamente Vênus era associada a Afrodite, né? Você vai vendo que tem um quequereque aí muito grande, né? Vamos a Mercúrio. Olha aqui. Né? Representa a comunicação, mas também o engano e a dissimulação. Olha só. Veja quantas palavras, pessoal, a gente está pegando aqui. Engano e dissimulação. O arconte de Mercúrio pode ser visto como aquele que manipula o pensamento humano, causando confusão mental e espalhando mentiras. Tá? Então, vão ligando aí os pontos, gente. E aí, finalmente, a gente chega à Lua. A Lua é associada à ilusão, ao inconsciente e à emoção instável. O arconte da Lua pode ser visto como aquele que mantém almas presas à confusão emocional e ao medo, trazendo incertezas e oscilações que dificultam a busca por clareza espiritual. Então você já viu aí, né, que ali essas sete esferas estão especificamente controladas por esses deuses associados a esses astros. Tá? A questão é se perguntar, foram os deuses que deram nome aos astros, os astros que deram nome aos deuses? Né? Eu tenho uma série aí, né, que é Descodificando os mitos. Acho que é assim. Então, eu falo sobre essa questão dos astros. Né? Então, você já observa que nós estamos presos a uma matrix que tem esses elementos aí de controle. Né? Então, como é que você vai vencer esse negócio aí, Tio Robson? Como é que a gente vence isso? Né? Essa é a nossa luta, pessoal. Tá? Porque cada planeta está preso a uma esfera, do qual ele faz o seu movimento. Tá? Em torno da Terra, pessoal. Lamentavelmente, disseram que o centro é o Sol, porque eles queriam mudar o Deus. Né? Vocês entendem por que eles não queriam que as pessoas descobrissem a deusa? Então, na verdade, todos esses aí estão girando em torno da Terra, porque a Terra representa Gaia, representa a Arcamote, a Sofia caída, a parte de Sofia que foi trazida para a Terra. Você está me entendendo aí a história? Por que eles mudaram isso? Porque eles não admitem, em hipótese nenhuma, que a gente reconheça a deusa co-criadora. Porque ela especificamente não criou a matéria, ela apenas produziu a substância, o substrato do qual o arconte chefe, o demiurgo, construiu, né? Tudo isso aqui. Certo? E essa construção dele, gente, é a mesma construção que eles fazem nessas esferas, tá? É a mesma forma que eles usaram para construir isso aqui, eles usaram para construir isso lá. Então, observe bem. Tá? Por que esses 7 planetas estão abaixo e por que Urano não está dentro dessa configuração? Porque se você olhar a mitologia, Urano
é o Deus patriarcal, é o pai dos deuses. Por isso eu sempre digo para vocês que o termo para céu em grego é tou oranou. Tá? Então, quando Jesus dizia pater, né, pai, né, abá, que estais nos céus, ou em ouranou, tou oranou, ele estava dizendo o seguinte, que o pai dele estava localizado numa área específica que se chamava Touranou, quer dizer, o céu de Urano. Tu está dizendo que Jesus é filho de Urano? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus, ou os escritores dos textos, sejam canônicos ou gnósticos, entendiam o termo céu e achavam exatamente que ali naquela região tinha algo de diferente dos abaixo. Tá? Isso você vai entender, inclusive, agora, quando eu fizer essa leitura aqui. Ó. Tá? Olha aqui. Então, estes arcontes representam a forças que para os gnósticos mantêm os seres humanos na ignorância e no sofrimento e na repetição de erros. Está aqui, ó. Repetição de erros. Eles agem de forma a criar a falsa percepção, olha, falsa percepção aqui, ó, de realidade, limitando a capacidade dos espíritos de reconhecerem a verdadeira natureza divina. Tá? Bem, aí sim, aí você vai entender o oitavo. Aqui, por que a gente está falando do oitavo céu? O oitavo céu, tá, chamado de Ogdoad, tá? É Ogdoad. Acima das esferas planetárias dos arcontes, encontra-se o que é chamado de oitavo céu, ou Ogdoad. Tá? Um conceito fundamental na cosmologia gnóstica. Este oitavo céu é considerado uma região transcendente, preste atenção nisso, onde se encontra Sofia, a emanação da sabedoria divina. Para os gnósticos, Sofia representa a sabedoria primordial, que se afastou da perfeição divina, caindo no mundo da matéria. A queda de Sofia é vista como origem do sofrimento humano, uma vez que ela, em sua busca pelo conhecimento e pela experiência, criou o demiurgo, o criador do mundo material, um ser inferior ao Deus verdadeiro. Tá? No entanto, o oitavo céu não é apenas a residência de Sofia, mas também uma região de libertação e ascensão espiritual. Tá? Enquanto os sete anéis representam a prisão das almas no mundo material, vejam aí, prestem atenção nesse texto. A Ogdoad é o espaço da verdade, da luz e da liberdade. Ela é o reino do pleroma, onde a alma, tá? O espírito, ao alcançar a gnosis, pode escapar do domínio dos arcontes e retornar à sua origem divina. Tá? Na Ogdoad, a alma experimenta uma conexão direta com o princípio divino, o Deus Supremo, que está além de todas as formas e manifestações do cosmos material. É nesse espaço que a alma pode se libertar de suas limitações e encontrar a verdadeira sabedoria e iluminação. Tá? A Ogdoad é, então, uma representação do céu espiritual, tá? Onde a alma é restaurada, o espírito é restaurado à sua condição original e perfeita. Tá? Olha aí. Tá? Então, e aí, você já observa, né? Você já observa aqui que a Ogdoad, então, portanto, o oitavo céu, o Tou-Oranou, representa aquele lugar de transcendência,
é nele que se localiza o paraíso. Isso você pode ver bem aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Vou mostrar aqui isso aqui, ó. Observe que está ali, ó, a palavra paradise, né? A dimensão paradisíaca que está ali, aonde está o chamado céu dos, diríamos, dos signos zodiacais, ok? Observe bem isso aí, porque isso é importante você entender. Então, portanto, tem aí os 7 céus e depois vem o paraíso. Então, por que é que nós dizemos isso a vocês? Para vocês entenderem, então, que toda a nossa luta, todo o nosso esforço deve ser exatamente de fazer um processo profundamente transformador nas nossas vidas aqui e agora, tá? Para que a gente avance no caminho, diríamos assim, celestial. Certo? Que a gente entre nesse caminho da transcendência. Tá? Então, portanto, o paraíso seria, e a mitologia diz isso, que exatamente Urano guardava os portões, né, dos céus. Céu que depois você vai entender como pleroma, que os gnósticos chamavam. Tá? Então, portanto, ali são os portões de entrada para um novo processo. Ok? Não é à toa, gente, que os evangelistas, ao escreverem os evangelhos em grego, usaram o termo tou uranou, tá? Os judeus do Levante, os judeus helenistas, para significar o que eles chamavam em hebraico de Shamaim. Portanto, após, né, hoje tem até algumas pessoas alegando que, falando de uma outra cosmologia, de que há várias terras, uma hora dessa eu vou tocar nesse assunto também, né? E eles dizem que são vários anéis com seus próprios domos, né? Portanto, com seus próprios sóis, com a sua própria lua, etc. e tal, né? E que existe aí uma região, um anel, que seria o tal lugar chamado pelos espíritos de umbral. Pessoal, quando a gente divide esses espaços, separa e tenta mostrar didaticamente isso, nós não estamos dizendo que isso é em sentido físico, material. Isso é um modo pedagógico, didático que os gnósticos tinham de explicar coisas do mundo metafísico e do proto-metafísico. Correto? Então, essa é a lógica. Né? Então, o importante é a gente entender que o nosso caminho é fugir do controle desses seres. Para quê? Para que a gente faça o nosso processo de ascensão. Do contrário, prisão. Prisão. Certo? Muito bem. Então, a gente vai encerrar o nosso estudo aqui, mas a gente vai continuar isso num próximo vídeo, ok? Então, não perca o próximo estudo. Então, eu vou aqui agora, né? Vamos reescutar ela aqui de novo. Tá? Que a luz da verdade ilumine a mente,
mostre o caminho oculto, onde a alma se eleva, além das ilusões do mundo material. Encontro a liberdade no saber divinal. Liberta-me, ó Espírito, das correntes do ego e do falso entendimento. Leva-me ao teu reino eterno, desperta minha essência, a verdadeira luz a brilhar, e que a gnosis me guie, a verdade a me libertar. Que minha jornada seja iluminada pela luz da sabedoria.